sincero. Há 2 semanas eu trouxe este vídeo aqui. Não compre um Tigo 8 Pro antes de ver este vídeo. E se referia justamente a algo que a própria Chery, segundo alguns clientes, vários clientes na verdade, reclamavam que a garantia de embreagem ou da dupla embreagem do Tigo 8 Pro 2526 havia sido modificada, passado então para apenas 90 dias, o mínimo legal de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Foi isso aqui que eu trouxe para você há 2 semanas. Então ele fala que a garantia do Tigo 8 Pro 2526, conforme o livreto que é recebido pelos clientes, tem apenas 90 dias. Os 90 dias que é o mínimo legal de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Mas será que todas as marcas automotivas possuem a mesma garantia? Vamos ver isso juntos agora. A meu ver, nenhuma empresa, jamais, em hipótese nenhuma, deveria oferecer uma garantia de um componente tão exclusivo e importante como o sistema de embreagem de apenas 90 dias. Isso serve para qualquer marca. O exemplo trazido aqui ao meu canal foi da Chery, e justamente do Tigo 8 Pro, que utiliza um sistema chamado de DCT, um câmbio dupla embreagem banhado a óleo. E que alguns clientes, ao receberem, então, um livreto fininho de garantia que eu também mostrei aqui no meu canal, foram surpreendidos porque lá constava justamente que este item da embreagem ou da dupla embreagem possuía apenas 90 dias de garantia. Era isto aqui que estava no livreto. E conforme você acompanha aqui na tela comigo, este é o livreto do Tigo 8 Pro que o cliente recebe. E nesta oportunidade, lá nos principais itens e componentes com coberturas de garantia legal mais contratual, está explícito, claro e sem nenhuma dúvida, que o sistema de embreagem que faz parte do câmbio automatizado do Tigo 8 Pro 2526 tem na sua embreagem ou embreagem dupla palavras e informações da própria Caoa Chery, apenas 3 meses de garantia. E apenas uma vírgula aqui bem rápida. Talvez quando você caia de paraquedas ao meu canal, não tenha ainda pesquisado, já que são mais de 1000 vídeos que eu já publiquei aqui como jornalista, analista e consultor do mercado automotivo. Eu já fiz vídeos, por exemplo, sobre comparações do Tigo 8 Pro contra outras marcas, como o T-Cross, a Val Rev 2, Tigo 8 Pro versus a Tracker. Quando fui conhecer o carro, nos meus testes pessoais, do Tigo 8 Pro, eu elogiei muito o produto, característica, painel, 7 lugares, um carro realmente muito atraente e bonito em vários desses vídeos. E ainda falei do grande fenômeno de vendas que a Caoa Chery teria alcançado aqui no Brasil com o 7 Sport, com o 7 Pro e toda a sua linha Tigo. Ou seja, se tem uma coisa que a Chery levou aqui de graça, sem nunca ter desembolsado um centavinho sequer, foi receber vários vídeos aqui de avaliação e muitos deles, na sua maioria, positivas do meu canal. Mas e aí você se pergunta, Anderson, mas enfim, todas as embreagens, todos os sistemas de embreagem possuem 90 dias de garantia? Assim como são os casos aqui do Tigo 8 Pro 2526 que eu trouxe aqui no meu canal. Antes de tudo, é preciso que você entenda a diferença entre um câmbio manual, um câmbio CVT e um câmbio de dupla embreagem, que são conhecidos como automatizados, às vezes DCT e outras nomenclaturas que tem por aí. E também não sou eu que vou lhe explicar, mas pego um site muito conhecido de vocês, a 4 Rodas, esta matéria feita em 23 de dezembro de 2025, sobre qual a diferença entre câmbio automático CVT e dupla embreagem. A 4 Rodas então buscou um engenheiro para falar sobre essas diferenças, o Almiro Moraes, especialista em transmissão da SAE Brasil. A manual, você já sabe, a manual tem lá um acoplamento. Neste processo de embreagem, nos 3 componentes básicos de uma embreagem, disco, platô e rolamento, quem tem um carro manual sabe que o acionamento desses componentes, grosso modo, é feito de forma mecânica, com a ação do pedal de embreagem, mais o mecanismo de alavanca de marchas. Basicamente, é isso. E este
tipo de componente sofre diretamente uma ação humana, onde a interferência pode ocorrer desgastes mais ou menos e diversas situações que podem aumentar ou diminuir a durabilidade desses três principais componentes de um câmbio manual. E o engenheiro explica que o câmbio CVT, apenas para que você compreenda total, é um tipo de transmissão automática, com um funcionamento diferente. E o seu funcionamento reflete bem isso. Ao invés de termos engrenagens sequenciais, como acontece com os acoplamentos que dependem desses equipamentos da embreagem que eu citei para você, o CVT, que é o tipo mais comum, que existem várias marcas aqui no Brasil, como o caso da Toyota e outras, usa um esquema de polias, como você acompanha aqui nesta tela, ligadas por uma correia ou uma corrente, podendo variar então, de acordo com as informações do engenheiro, de forma gradual, suave, em trancos. A grande vantagem do câmbio CVT é ter relações infinitas. Você deve ter visto isso por aí, que você pode simular marchas e mais marchas de forma continuadamente, sendo possível, então, parametrizar o motor em um ponto de menor consumo. E, por fim, temos aqui para o nosso vídeo de hoje as informações sobre o câmbio de dupla embreagem, ou chamado DCT, um tipo de transmissão automatizada, pois todo o sistema segue o princípio de uma caixa manual. Aqui é o ponto que você precisa memorizar. A diferença do CVT, como você viu, não inclui estas engrenagens manuais e os componentes básicos, disco, platô e rolamento de um câmbio de dupla embreagem, por exemplo, como o do DCT. Porém, para que ele fique de modo muito automatizado e todos esses controladores facilitem a vida para que você não precise fazer marchas, então lá dentro existem esses sistemas e atuadores eletrônicos e hidráulicos que operam a embreagem e fazem as trocas sozinhos, sem que você precise fazer como você faz num câmbio manual, que é exatamente aqui um DCT de 7 marchas, que segue o exemplo e é utilizado por várias e várias empresas aqui no Brasil. Então, uma coisa é o CVT e não possuem estas engrenagens e esses acoplamentos básicos que contém o DCT. Ficou claro para você essa diferença? E por isso que a interferência num câmbio automatizado do ser humano é praticamente imperceptível, já que o sistema é controlado por todos esses módulos, por toda a eletrônica do carro que faz o trabalho por você. E que, na maioria das vezes, com raras exceções, terá uma interferência direta. Em um câmbio manual, sim, faz todo sentido ter uma garantia talvez menor, já que o carro é exposto a situações em que a interferência humana é direta e não correr o risco de ter grandes prejuízos por conta de um mau uso ou um desgaste natural. Mas ok, mas e aí? As outras marcas fazem igual? Vamos começar então com a Fiat. Este é o manual de bordo da Fiat, que aliás está de parabéns porque disponibiliza para qualquer usuário fazer o download dos manuais de seus veículos. Eu peguei o MOB manual. Aqui, por exemplo, na página 303 da garantia da Fiat no MOB, componentes com cobertura diferenciada da garantia. E aí a Fiat traz aqui garantias com 6 meses, como por exemplo, fusíveis, lâmpadas, pastilhas, palhetas e velas de ignição, 6 meses de garantias. E as coberturas com 12 meses de garantia, com já a inclusão dos 90 dias garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a garantia básica legal, que compõe disco, platô, mola de pressão, colar da embreagem e o volante do motor, ou seja, os principais componentes de uma embreagem de um câmbio manual ou até mesmo ali de vários outros componentes que estão também presentes num DCT, né, um câmbio automatizado. E olhem só, olha aqui, ó, a Fiat dá 12 meses de garantia para o sistema completo de embreagem de seus carros. Eu peguei aqui um MOB, poderia pegar outros da mesma forma. Primeira marca que já tem uma garantia de um carro manual, que é pior ainda, né? Que tem um desgaste muito maior e que a chance de prejuízo da marca é gigantesca. Tá, mas eu sou chato. Eu gosto de ir um pouquinho mais longe.
Então eu vou pegar a estrada automática, um sistema de garantia também de 90 dias, como no Tigo 8 Pro, como nós mostramos aqui. Vamos dar uma olhada? Para nossa surpresa, ela possui a mesma cobertura aqui, ó. A própria Fiat coloca aqui como cobertura de 12 meses, incluindo disco, platô e outros itens aqui da garantia da estrada, né? Estrada 25-26, da mesma forma. Ford Territory. Você conhecia esse carro? 2025-26, modelo mais recente aqui da Ford no Brasil, esta que já foi embora, e que possui aqui na sua ficha técnica disponibilizada de forma categórica, e os meus parabéns também para a Ford, que disponibiliza manual, ficha técnica, todos os dados para que você, mesmo que não seja cliente, faça o download. E ela, olhem só, possui uma transmissão DCT de dupla embreagem banhada a óleo. Será que a Ford dá apenas 90 dias de garantia para esse item? Vem comigo. Só para te mostrar que esse é o download disponível que você pode fazer do Ford Territory 2025 no próprio site da Ford, como eu te mostrei. E nos termos de condições e garantias, onde ela traz as tais peças de desgaste natural, a Ford então diz que todas estas peças listadas aqui abaixo possuem 12 meses de garantia com limite de quilometragem de 20 mil quilômetros para peças de desgaste natural, com vigência a partir da data na qual o veículo foi entregue ao primeiro proprietário. E tem nesses itens, então, de 12 meses ou 20 mil quilômetros, as peças de combustível de óleo, filtro de ar, sistemas de freio, pastilhas e lonas, e aqui também, ó, sistema de embreagem. Lembre-se, o sistema DCT automatizado de dupla embreagem, platô, disco e rolamento. Beleza? Então, já aqui temos mais uma empresa que tem uma garantia superior ao que a Chery no seu Tigo 8 Pro 25-26 não possui. Mas aí você pensa, a Toyota não tem. A Toyota aposta que não dá garantia nenhuma do seu sistema de câmbio ou transmissão. Será? Vou dar uma olhada também no manual do Corolla para verificarmos como que funciona, e já vou te mostrar onde que está a pegadinha dessa história toda. Vamos lá para o manual. Estou aqui no manual do Corolla, ok? Poderia pegar o Corolla Cross híbrido, poderia pegar outros carros. Vou pegar o Corolla Sedan 25-26. E aqui no manual mais recente, tem lá as condições de garantia, né, onde colocam vários itens, acessórios, como que é o comportamento disso, e também as suas coberturas diferenciadas, multimídia, rádio, alto-falantes, forrações de porta e assim por diante, que possuem, a partir da data de entrega do veículo ao primeiro proprietário, os itens mencionados anteriormente de 36 meses de garantia sem limite de quilometragem para veículos particulares. Onde está a garantia de embreagem dos veículos da Toyota aqui, do seu câmbio CVT? Vamos escrever embreagem aqui na pesquisa? Não há. E sabe por que não há? Porque este câmbio CVT não possui os acoplamentos principais de um câmbio automatizado, por exemplo, como já nós vimos, e você agora já sabe que um câmbio CVT, como este usado atualmente aqui pela Toyota, por exemplo, possui aqueles sistemas de polias que não compõem, então, os mesmos componentes básicos de um câmbio manual. E é por isso que você não verá aqui a menção ou a expressão embreagem, e quando não há estas informações ou menções, acompanha justamente a garantia de fábrica disponibilizada pela marca. E como eu disse no começo desse vídeo, a meu ver, é algo péssimo que as marcas deem só 90 dias para esses itens de embreagem, principalmente nos câmbios automatizados ou não de dupla embreagem, como é o caso que tem essas engrenagens de embreagens, como aqui no Tigo 8 Pro, em outros e outros veículos. Assim como eu te mostrei que existem marcas que fazem diferente, e poderia ter trazido outras também. E o vídeo não se trata do aspecto se o carro é bom, é ruim, se a embreagem vai durar 100 mil quilômetros, 30 mil quilômetros, se o sistema de câmbio e motor vão durar 200 anos ou não. Isto não está em jogo aqui. E sim a garantia baixa de 90 dias que a Caoa Chery colocou agora para o Tigo 8 Pro. E que caso haja, mesmo que remotamente, mesmo que supostamente, ou
que demore para dar algum problema ou não, isso aqui não vem ao caso. A garantia de 90 dias para a embreagem ou a dupla embreagem aqui do Tigo 8 Pro, a meu ver, é baixa e deveria ser modificada, já que para acessar o câmbio, fazer as manutenções nas engrenagens, nas embreagens deste câmbio de dupla embreagem DCT aqui do Tigo 8 Pro, é impossível sem acessar, desmontar, fazer as manutenções e incluir ali a troca ou reparo destas embreagens. Não existe possibilidade, uma coisa não é desassociada à outra, é um conjunto completo. E aí o custo, mesmo que seja desgaste natural ou não, ou defeito, após os 90 dias, os 3 meses da garantia legal que a própria Caoa Chery para o Tigo 8 Pro determina, o custo será seu, não só para a manutenção dos itens da embreagem, mas também para a desmontagem desse conjunto do câmbio. Mas é muito, muito comum, meus amigos e minhas amigas, para aqueles que, infelizmente, detestam a verdade, não gostam de leituras. E foi por isso que, como jornalista, eu nunca aceitei, nunca aceitarei uma moedinha sequer de nenhuma marca, nem um patrocínio eu nunca terei no meu canal de marcas automotivas. Assim como vocês nunca me verão em eventos de marcas, em viagens pagas ou não de marcas, em hospedagens pagas ou não de nenhuma marca, nenhum relacionamento comercial, seja de marketing, seja de um conteúdo dirigido. O meu trabalho como jornalista não é torcer para marca alguma, assim como eu já elogiei os produtos, a FIP e outros pontos aqui dos veículos da Chery, isso não significa que eles não possuem pontos e situações a melhorar. A partir daqui, é importante que você também não feche os seus olhos e ignore os criadores de conteúdo que são independentes, que não querem depender de nenhuma marca automotiva e que buscam na sua independência a maior transparência possível para levar a vocês conteúdos de qualidade. É o que eu busco, é o que eu tento aqui fazer com vocês para que vocês também que me acompanham tenham acesso a estas e outras informações. E a partir daqui, é só você quem decide. Aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, tem um link onde eu tenho uma consultoria para ajudar as pessoas a tomarem essas decisões. Fazer aí uma boa escolha entre um heavy, um 100% elétrico ou um híbrido plug-in, não sabe por onde começar, clica nesse link na descrição, me procura, fala comigo no meu WhatsApp, eu te passo informações, valores da minha consultoria e te explico melhor. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Um forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, fui.